você, Satanás. Previamente em Caro Livros. Então a gente quer mostrar que aqui no Brasil a gente também tem muita coisa de qualidade do terror. Afinal de contas, ser brasileiro nos dias de hoje, por si só, já é um filme de terror? No cemitério, ele viu uma morta que estava semi-enterrada. Ela estava enterrada, mas com a cova aberta. Ainda não tinha sido jogada a terra por cima. E ele se apaixona por essa mulher. E no segundo seguinte ele tá dizendo, eu vou me vingar, eu vou tentar matar ele, é isso aí. Provavelmente na cabeça dele, ele encontrar o punhal foi um respaldo divino pra vingança. Fique agora com a parte 2. Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles. Para um homem entender a gravidade do abandono paterno, realmente ele teria que passar por todo o processo, para ele sentir como dói, como machuca, como isso é horrível, né? E tem consequências, enfim, imagináveis na vida, tanto da mulher quanto da criança, mas principalmente na vida da mulher. É muito bom, eu aconselho vocês a assistirem a série toda, mas esse episódio para mim ele foi assim um icônico, eu lembrei muito disso quando eu tava lendo aqui o Noite na Taverna. E o Genaro, ele devia ter vergonha na cara dele, né? Porque o cara, o pintor, tava ensinando pra ele, tava ensinando técnicas pra ele, tava morando na casa dele, e aí ele desgraça a vida da filha dele, pega a mulher dele. Gente, olha, a lição do Noite na Taverna é você não confiar nessas pessoas, porque não tem como. O cara tá lá na sua casa fazendo um monte de merda, olha. Aí a menina, gente, coitada, que morreu desiludida, sofrendo, ainda fez um aborto sozinha, porque tem toda a questão da dor física também, não tem só a dor emocional. Ela definhou por tudo, né? Porque o aborto, assim, ainda mais feito dessa maneira precária, pode causar muitas consequências muito sérias, né? E uma delas é a hemorragia, pode ser fatal. E tanto é que tem muitas mulheres que, aqui no Brasil, que abortam clandestinamente e acabam morrendo. As pessoas tendem muito a apontar o dedo, chamar a mulher de vagabunda, mas não pensam em todas as consequências, o maltrato que a mulher sofre quando ela aparece grávida e não tem um pai do lado dela. Aí tem gente que fala assim, então não abrisse as pernas. Pois é, mas pra ela fazer o bebê, abrir a perna não é suficiente. Ela tem que abrir a perna e um tem que entrar dentro dela. Então, só se responsabiliza o ato dela abrir a perna. Ninguém responsabiliza o que entrou dentro dela quando ela abriu as pernas. Engraçado isso. Então, quer dizer assim, a responsabilidade é inteiramente dela. O homem pode enfiar o pau dele onde ele quiser e não vai ter consequências pra ele. Agora, ela abrir a perna, aí ela que tinha que ter vergonha na cara de ser uma vagabunda, entendeu? É uma coisa de louco, assim. É como se... É assim, durante a gravidez, a responsabilidade é da mulher. Ela engravidou porque ela quis. Então, o filho é dela, não é do homem. Quando o filho nasce, quem tem que cuidar é a mãe. O filho é dela, não é do homem. Mas quando a mulher separa e pede pensão alimentícia pro cara, aí o cara paga. Se pagar a duras penas, ele diz assim, eu quero ver meu filho porque meu filho também é meu. Eu tenho direito no meu filho e não sei o quê. E engraçado isso, ele só quer reclamar a paternidade em um momento, ou é pra ferir a mãe, ou pra tirar foto no Instagram, ou então quando ele já separou da mãe, aí ele... eu não sei, eu vejo que algumas pessoas usam isso de arma, né? Isso. É torturar a mulher. É porque sabe? Quando a guarda é compartilhada, não precisa pagar a pensão. Tem isso também. Quer dizer, nem na hora de você dar um mínimo. Tem que pagar, né? Mas não um valor total, porque aí a despesa é dividida.
Ah, eu não sabia disso. Ó. Mas você entende? Nem na hora de dar o básico pro filho, tipo alimentação, vestimento, educação, o cara não quer desembolsar pra dar pro filho. Um dia se viu isso, mano, sabe? Aí quer dizer, mas pra fazer o filho foi só a mulher? Porque se fosse só a mulher, eu acho que seria até melhor, sabe? Porque aí a gente poupava do problema. Realmente, eu assumia sozinha, que beleza. Não ia ter, mas também não ia ter ninguém enchendo meu saco depois. Se é pra assumir sozinha, sabe? Mas aí o pai às vezes aparece uma vez no ano, visita só no aniversário, quando visita. Depois, não, é meu filho também, não sei o quê. Se você quer ser pai, se você é um homem que tem um filho e você não tá assumindo, e você quer ser chamado de pai, seja pai com todos os ônus e bônus. Esteja na vida do seu filho, sustente seu filho, não seja só pai de Dia dos Pais, não. Palhaçada. Ah, mas a própria sociedade, ela fica endeusando um pai que vê o filho só uma vez por semana, uma vez por... Ai, tirou uma foto no parque com o filho. Meu Deus, que paizão. Ai, fui buscar meu filho na escola. Ai, gente, maravilhoso. Um paizão buscou a criança na escola. Olha que exemplo. Aí a mãe que trabalha fora, cuida da casa, cuida de tudo do menino, ajuda na lição de casa, faz a comida, lava a roupa do menino, não, tá fazendo mais que a obrigação dela, aí, né? Casa 2 minutos pra pegar a criança na escola. Ai, nossa, que mãe relapsa, que horrível, que horror. Abandonou a criança na escola, olha. Enfim, né, gente? Penalização. Porque quando a mulher pratica o aborto clandestinamente, a pessoa que fez o procedimento vai presa, a mulher vai presa, mas muitas das vezes o cara que é o que financia, porque normalmente é o cara que financia o aborto, ele não vai preso. Olha só, quem é punido é a pessoa que faz o procedimento e a mulher. E às vezes ela não só vai presa, como acaba morrendo, né? Tinha o bonitinho que fez parte do negócio, que fez o filho e às vezes até financia o aborto, sai de boa. Mas se tivesse consequência pro pai da criança, ia ter protesto, ia ter morte na rua, porque agora eles estão protestando até contra a Lei Maria da Penha. É verdade. A Lei José da Penha também. É como a Rita Lee falou, né? A gente era pra estar nos Jackson, mas pelo visto a gente tá voltando pros Flintstones. Né? Ela falou recentemente e ela tá corretíssima. Tipo, o livro, né? O Noite na Taverna, gente, é antigo, mas cá estamos nós novamente. Isso sempre acontece aqui no podcast, né? A gente pega um livro mega antigo e a gente vê que a gente tá discutindo o mesmo assunto até hoje, que nada mudou. Nada mudou. Parece que a gente não evolui. Ai, que triste. Enfim, avançando para o próximo capítulo do Cláudio. Se vocês não leram, se preparem aí pra passar raiva, nervoso. Esse maracujá, ó. Já deu um spoilerzinho pra vocês, mas vamos começar contextualizando com uma, né, matéria de jornal do nosso Brasil baronil aqui pra vocês. A notícia que eu trouxe aqui pra gente é do G1, tá, gente? Chama Mudei de endereço para ter paz. Os relatos de vítimas de stalking que agora pode dar 3 anos de prisão. A lei foi sancionada em abril, tipificou o crime no Código Penal. E aí, olha o que ele começa falando, né? A expressão stalkear, às vezes, é usada em tom mais leve para se referir à prática de bisbilhotar os posts de pessoas e acompanhá-las de perto nas redes sociais. Acontece que, em alguns casos, essa procura se torna uma obsessão e vira a vida das vítimas, em sua grande maioria mulheres, de cabeça para baixo. E aí, tem um relato aqui de uma streamer que chama Haru, que ela tem 26 anos, e ela diz o seguinte, que a pessoa que stalkeava ela, tirava fotos da casa e da faculdade dela. Então, ela transmite conteúdo sobre jogos na internet, né, e ela vive esse pesadelo desde 2014, ela tá sendo perseguida. O agressor dela começou a enviar mensagens pelas redes sociais e queria saber onde ela morava e insistia para que se encontrassem pessoalmente. Ele começou educado, disse ela, dizendo que queria ser meu amigo, que queria jogar comigo e que era muito massa. Mesmo bloqueando o autor das mensagens, ela não conseguiu barrar as tentativas de aproximação. Uma das estratégias do perseguidor era dizer que era um amigo da streamer e tentar novos contatos por meio da família dela e familiares distantes. Como eu não respondia, ele fazia perfis fakes para tentar entrar em contato comigo, quanto com a minha família. Ela contou que muitas das mensagens tinham teor sexual e ameaças. O autor dizia que era hacker e que derrubaria os perfis para que ela não pudesse mais trabalhar na internet. Foram muitas vezes em que ele tirava fotos da minha casa e da faculdade e me mandava por milhares de perfis falsos que ele tinha nas redes sociais. Então, para vocês terem uma ideia, né? Então o cara começou a assediar ela, mandava conteúdo sexual para ela. Ele é um stalker, né? O famoso stalker. Deu em caso de polícia no final dessa história. Ela teve que ir realmente fazer um BO
porque o negócio já estava fora de controle, né? Depois que ele passou, além de mandar o conteúdo sexual, ele começou a fazer ameaças de morte mesmo pra ela. E aí, por que estamos falando disso? Porque o Claudius, que é o nosso próximo personagem, é um stalker. Quando essa palavra ainda não existia, mas ele era um stalker, já que não existia rede social, ele stalkeava a casa da mulher mesmo. Então, o Cláudio, ele era um cara rico, como ele mesmo diz, que ele vivia jogando, vivia, né, na boemia, só na gandaia, E aí um belo dia ele tava lá no meio das andanças dele e viu uma mulher muito bonita, que ele achou muito bonita, em cima de um cavalo. Ela tinha cabelos negros e tal. E ele se apaixonou, dizendo ele, tá, gente? E aí, o que ele começou a fazer? Ele começou a ir em locais que ele sabia que ele ia encontrar ela, tipo teatro, bailes, festas. E ele ficava ali de longe admirando, vendo como ela era perfeita, né? Todo aquele amor platônico, idealizado. Segundo ele ficou 6 meses nisso, só admirando ela de longe. E aí, depois de 6 meses, ele falou que não dava mais, que ele tinha que, de alguma maneira, ter essa mulher pra ele. Ela tinha, né, que notar ele. Então, ele descobriu, tá, onde ela morava, e ele ficava igual um creepy, atucaiando a casa dela ali ao redor, olhando, brechando ela, vendo ela passando na janela, ela passando na varanda e tal. Sendo que essa mulher era uma duquesa e ela era casada e ele sabia disso, tá, gente? E aí, o que ele fez? Ele invadiu a casa dela e viu ela ali deitada, dormindo na cama do quarto dela, linda, bela, plena, parada. E aí ele pegou um frasquinho que ele carregou com ele, de uma solução que era tipo um sonífero muito potente. Colocou umas gotinhas lá na boca dela, ela tava adormecida, ela tomou. Quando ela tomou, o sono dela ficou pesadão. E aí, gente, não tem ali riqueza de detalhes, mas fica muito claro que o que vocês acham que ele fazia com a mulher que ele dizia que amava desacordada? Dormir de conchinha, claro, né? Quem que não gosta? Não, né? Ele ia lá e abusava sexualmente dela. É isso, tá? Ele tirava a roupa dela, passava a mão nela e, enfim, estuprava, tá, gente? Porque isso é estupro. Não interessa se tem ou não conjunção carnal. Quando você pega uma pessoa que não tem consciência, ela está inconsciente, você abusa, faz alguma forma de ato libidinoso com ela, isso é estupro. Então vamos falar a palavra que é pra ser falada. Ele estuprava ela. E ele não fez isso uma vez. Ele fez isso todas as noites durante 1 mês inteiro, ele fala. Toda noite ele ia lá no quarto dela, colocava o sonífero na boca dela e estuprava ela. Vocês devem perguntar, mas você não disse que ela era casada? Olha o marido dela onde é que tava. É que na época não era comum os casais compartilharem quarto, tá, gente? Isso é da época mesmo. O marido e a mulher não dormiam juntos. O marido ia pro quarto da mulher quando ele queria, né, um rally-roll e tal. Mas dormir todos os dias juntos e tal, como é hoje, não era assim que funcionava. Então é por isso que ela ficava sozinha no quarto. E aí, um belo dia, depois de 1 mês estuprando a moça, ele decide que ele não quer só ficar com ela desacordada. Ele quer ela mesmo inteira pra ele. Então, o que ele faz? Ele vai de novo pro quarto dela, bota o sonífero nela, só que dessa vez ele leva ela embora, ele sequestra ela, desacordada, tá? Aí ele bota ela dentro de uma carruagem e leva ela pra um local lá distante. E aí a mulher acorda. O sonífero passa o efeito e ela acorda. E ela acorda onde, gente? Num local que ela nunca viu na vida, tipo, ela dormiu na casa dela e acordou em outro canto, que ela nunca viu na vida, com um desconhecido na beira da cama dela, olhando pra ela com uma cara de tarado. E aí, o que ele espera? Na cabeça dele, quando ela acordasse, ela ia se jogar nos braços dele, abraçar ele, né? E vamos ficar juntos, meu amor. Mas, né, óbvio que não é isso que acontece. A mulher entra em pânico, obviamente, né? Onde é que eu tô? Será que estou em Alagoinha? Quem é você que tá aqui na beira da minha cama? E aí, ela pergunta, né, várias vezes pra ele quem é ele, e ele fica, o tempo todo ele não responde diretamente, né? Ele fala que, quando ele fala assim, não, escuta, existia um homem que vivia perdido no mundo, e aí esse homem uma vez encontrou um anjo, e esse anjo purificou esse homem. E aí, no caso, ele tava aí contando uma metáfora que ela era o anjo da vida dele, e que graças a ela ela era a salvação dele,
que por causa dela ele desistiu da vida mundana que ele tava levando e tal. E a mulher desesperada, ela tentando ir na janela, ele não deixava, ela tentou gritar, ele tapou a boca dela. E aí tem uma hora pra vocês verem, né, que tamanho é o desespero dela, que ele fala assim pra ela, ele faz uma espécie de uma ameaçinha ali pra ela não tentar chamar a atenção, não gritar e tal, que ele fala assim, que o amor, ele pode ser fatal também. Então ele diz pra ela assim, não, eu sou capaz de fazer qualquer coisa por você, entendeu? Mas meio que se você não colaborar, eu posso ser fatal. E a resposta dela é, então me mate. Ela fala isso pra ele. Pois então me mate, que eu vou te abençoar se você fizer isso, né? Então, pra ela, qualquer coisa é melhor do que ela ficar com aquele cara desconhecido que ela nunca viu na vida. Ela prefere até morrer, inclusive. Só que aí ele se nega a matar ela. Diz, não, né? Você não sabe o que você tá falando. Aonde você vai preferir morrer a ficar comigo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou te dar aí um tempo pra você pensar, com calma. Se você não quer ficar mesmo comigo, quando eu voltar, você me dá a sua resposta. E aí ele sai lá do quarto, deixa ela sozinha um tempo. Quando ele volta, ela tá, tipo, aos prantos com uns papéis na mão. E nesse papel ela tá carregando lá os sonetos dele, uns versos que ele escreveu pra ela. Posso interromper um pouquinho? Antes dele sair, ele fala todas as consequências dela voltar. Porque ele fala assim, então, você tem que pensar se você quer ficar comigo, porque se você voltar, vão achar que você fugiu com seu amante. E aí você voltou porque você se arrependeu, eles não vão te aceitar de volta. Você vai estar... É verdade. O seu marido vai dizer que você é adúltera. Ele fala, né? Seu marido vai sair correndo de você. Faz toda uma pressão, verdade. Muito importante isso, né? Fora que ele também tinha dado uma beberagem pro marido dela. Porque naquela noite, ela e o marido iriam ter a conjunção carnal. Naquele dia ia rolar ali um negocinho. E aí tinha uma bebida que ela tomou, que foi o tonífero, e ela ofereceu para ele. E ele deve ter dormido a noite toda, então ele associaria o marido, né? De que ela dopou ele para fugir. Isso reiterava o argumento, né? De que ela era uma safada que tinha fugido com um amante e tal. Então esse medo na cabeça dela era muito real, porque o cão é muito bem articulado, entendeu? Tava tudo muito bem amarradinho ali. Mas se bem que o marido tomar foi um golpe de sorte, né? Porque também ela ofereceu pra ele, porque ele botou pra ela naquela noite uma dose maior no copo, pra ela não acordar durante o sequestro. Ele não imaginava que o marido ia tentar ir pro quarto dela e ia tomar da água. Na verdade, ele foi meio sortudo aí nesse quesito, né? Mas enfim, aí o que acontece? Quando ele volta, ela tá com os sonetos dele na mão, né? Que eu tava falando. E basicamente, gente, são 3 páginas dele dizendo a mesma merda. Que ele vivia no fundo do poço, que ele era uma pessoa horrível, que graças a ela a vida dele estava salva, que agora ele seria uma nova pessoa, que ele encontrou Jesus, entendeu? Que agora ele acredita na palavra, ele é um novo homem, eu nunca mais vou te bater. É isso, né? Todo homem convertido fala. Basicamente era isso que ele estava dizendo nos sonetos. E aí a gente chega no grande ponto de virada da história. Por quê? Porque vocês lembram que isso que tudo que ele está contando são os pingus contando a própria história. E aí ele diz que quando ele volta pro quarto e ele pergunta pra ela se ela quer ir com ele, ela diz, quero ir com você. E aí, em seguida, ele desmaia de tão bêbado que ele tá. Tipo, ele começa a ficar meio confuso, né? Ali, e aí a galera fica, mano... Mas aí o que aconteceu depois? Não, peraí, conta. Mas ele já tá meio trilouco e ele não fala nada. Só que aí uma outra pessoa, que é o Johan, ele fala assim, não, deixa que eu termino a história. O que aconteceu foi que ele entrou em casa um dia e aí ele só viu um corpo todo ensanguentado num canto e uma outra pessoa agarrada nesse corpo, chorando muito, desesperada. E ele conseguiu reconhecer, mesmo a pessoa tá tão desfigurada de desespero, ele reconheceu que era o marido da duquesa. Então, no final, a duquesa se matou e o marido estava lá com ela, achou ela e ele estava lá chorando no corpo dela. Aí fica uma confusão. Não sabemos se realmente ela disse vou com você, ou se isso é um fruto da imaginação doentia dele e ela se matou depois, ou se realmente ela morreu antes. Eu tinha entendido que o marido tinha matado ela, que o marido foi atrás dela e ele matou ela porque é chifre, né? Não sei se ela se matou, se foi o marido que matou, mas ele tava chorando em cima do corpo dela. Porque ele amava ela, né? Tipo, não sei. Peraí, vamos ler aqui o trecho. Minha honra. Porque pelo que eu entendi, ela tava muito ensanguentada. Tipo,
Não foi, cortei os pulsos, tava descoberta de sangue. Eu entendi que o cara deu uma esfaqueada nela e aí se arrependeu, sei lá, tava chorando que amava e é isso aí, corno. Quer dizer, não era corno. Eu já tinha ficado na dúvida se a versão que ele deu pro final da pergunta tinha acontecido mesmo. Vocês sabem? Eu fiquei na dúvida. Porque como foi o outro cara que terminou a história, eu já fiquei, será que ela realmente disse vou com você? Eu acho que eu tinha entendido o seguinte, que ela não tinha ido, que quando ele voltou, ele saiu pra saber da pergunta dela, da resposta, né? E quando ele voltou, ela tinha se matado, mas o marido conseguiu achar ela nesse meio tempo. Eu tinha entendido isso. Não sei, bora lá, lê lá pra gente, Will. Escutai vós todos, disse. Um dia, Cláudio entrou em casa. Encontrou o leito ensopado de sangue e num recanto escuro da alcova um doido abraçado com um cadáver. O cadáver era o de Eleonora. O doido nem o pudera esconhecer, tanta a agonia o desfigurara. Era uma cabeça hirta e desgrenhada, uma tez esverdeada, uns olhos fundos e baços, onde o lume da insânia cintilava a furto como a emanação luminosa dos pauís entre as trevas. Mas ele o conheceu. Era o Duque Máfio. Cláudio soltou uma gargalhada. Era sombria como a insânia, fria como a espada do anjo das trevas. Caiu ao chão, lívido e suarento como a agonia, inteiriçado como a morte. Estava ébrio como um defunto patriarca Noé, o primeiro amante da vinha, virgem desconhecida até então, e hoje prostituta de todas as bocas. Ébrio como Noé, o primeiro borracho de que reza a história. Dormia pesado e fundo como o apóstolo São Pedro no Horno das Oliveiras. O caso é que ambos tinham ceado à noite. Não sei, gente. Fiquei na dúvida. Faz mais sentido o cara ter ido matar ela. Mas eu tinha entendido isso, entendeu? Eu entendi que eles já estavam há um tempo juntos, porque ele falou um dia, o Cláudio chegou em casa e a mulher, blá, 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 blá. Tipo, não... Eu tinha entendido que ela tinha se matado e o cara chegou depois. Eu não sei. Pode ser as duas coisas, mas faz mais sentido ele ter ido matar ela, realmente. Faz mais sentido. Mas eu tinha como saber, porque não foi o próprio narrador da história. E mesmo se fosse, também não é fidedigno, né? Porque pois é, aquele momento em que ele diz que ela foi depois desmaia, eu não sei, me gerou essa dúvida se ela realmente disse que queria ir. A impressão que eu tive é que eu acho que ela não disse isso, que ele levou ela à força mesmo, entendeu? Que ela não disse quero ir com você. Não sei. Um ranço do jeito que esse Cláudio conta a história. Porque todos contam a história de uma maneira mais direta. Ele fica entrando um monte de poesia na história, em muito prolixo. Aí ele começa falando, porque tinha um homem, e o homem era assim, assim, assado. E depois ele vem, o nome desse homem era Cláudio. Eu já falo, mano, era você. Por que você não falou era eu? Que idiota. Porque ele me poupou, né? Ele, de todo mundo, ele é o que apresenta mais incoerência, né, narrativa, perto dos outros. Eu acho que ele é o que tá mais bêbado, não sei. Enfim, não sei. A parte que a menina acorda, em vez de ele falar assim, olha, gosto de você, ele começa a ir, porque um dia, quando minha mãe tava grávida e não sei o que, mano... Não, mas engraçado foi a frase dela, em vez de ele chegar e dizer assim, gosto de você, sequestrei você, não, super normal essa frase, né? Porque agora eu lembrei, quando eu vi, eu não tinha feito essa analogia, mas agora eu lembrei do filme lá do cara que sequestra a menina porque gosta dela e fica com ela lá sequestrada, acho que é 360, eu não vi, eu vi só o povo o 365 dias. Eu assisti, tive esse prazer. E aí ele fica com ela lá pra ela se apaixonar por ele. Eu não assisti porque assim, eu vi as pessoas falando, eu já vi que era um negócio que eu não ia gostar. Eu não assisti. Eu assisti, tive desprazer. Porque eu gosto... eu assisti porque eu gosto de... Assim, eu vejo todo mundo dizendo é uma merda. Eu quero poder dizer que é uma merda com propriedade. Então eu fui lá e assisti. É uma merda. Entendeu? Não, é uma história... terrível, o pior plot possível, né? Uma romantização mesmo. Eu achou que ia ser isso aí. Que ele ia sequestrar a moça ia se apaixonar por ele claramente, né? Porque é o Cláudio, rico, mas aí não rolou, né? E, cara, é engraçado a lógica dele, né? Porque, tipo assim, é como ele quer mostrar que ele se importa com o que ela pensa, com o que ela quer. Porque ele dá um tempo pra ela pensar. Mas não é exatamente um tempo pra ela pensar, tipo, se você disser que não, eu vou te devolver lá pra tua casa. É um tempo pra ela botar a cabeça no lugar dela e aceitar que ela vai ficar com ele. Você vai ficar comigo. Eu vou te dar um tempo aqui pra você pensar no sim e no sim, tá? Aí quando você se acostumar com a ideia de que você vai ficar, aí quando eu voltar você diz, eu quero ficar. Entendeu? É basicamente isso. E ainda eu nem vou deixar você embora, né? Tipo, olha, vou lá, vou contar pro teu marido que eu sou um maluco, te sequestrei, vou te deixar bem lá. Não.
a mulher não tem opção. Nenhuma dessas histórias parece que a mulher não tem opção. Todas elas são desgraçadas por um monte de filho da p. É isso. Assim, tirando o cadáver, as outras, elas ainda estavam ali meio que apaixonadas, elas ainda queriam estar com o cara. Até a menininha lá que ficou grávida, ela queria estar com ele. Pelo menos elas tiveram um pouquinho, assim, de romance torto antes de um pouquinho de consenso, um pouquinho de consenso, que era isso que eu ia falar. O que bate nessas histórias é que mostra que o consenso não interessa. Simplesmente não faz a menor diferença. Se ela quer, se ela não quer, você vai ficar. E aí a impressão que dá, ele não fala, eu falei isso na narração, mas não fica claro em palavras, mas ele passa muito bem essa impressão. Acho que na cabeça dele, ela ia ficar feliz quando ela acordasse. Claro, você vai ficar feliz de ter sido sequestrada por um estranho que você nunca viu na vida e ainda vai se apaixonar por ele de cara. Você vai olhar pra ele e vai dizer, nossa, descobri que te amo demais, sabe? Zeca Pagodinho, sabe? Então, eu não sei que lógica é essa, mas, tipo, hoje em dia é do mesmo jeito, porque se você pensar, o cara, tudo bem, o cara não vai te sequestrar, entre aspas, mas aí você encontrou com um cara lá numa festa, ele te paga uma bebida, aí ele já acha que porque ele te pagou uma bebida, você tem que transar com ele, você tem que dar um beijo nele, enfim, você tem que ficar com ele de alguma maneira. Então, é tipo como se, assim, a gente tivesse que ficar grata pela suposta demonstração de afeto que a gente tá recebendo. Então o cara te faz, entre aspas, uma cantada, bate na tua bunda, fala uma merda lá pra ti, tu não pode ficar bravo porque você tá recebendo um elogio. Então é como se a gente tivesse sempre ficar na posição de, nossa, você devia agradecer que eu tô querendo ficar contigo, você devia agradecer que eu tô te assediando, você não devia estar ficando brava, entendeu? E é mais ou menos essa lógica dele, né? Ele fica meio bravo quando ele vê a reação dela querer gritar, dela querer tentar pedir ajuda na janela, porque ele fala pra ela, tipo assim, nossa, ela diz pra ele, o que eu tenho a ver com esse teu amor? Ele fala, o que tu tem a ver com o meu amor, realmente? Mas deixa eu te falar, e começa a ameaçar ela, dizendo todas as coisas que ela não podia voltar. Então, tipo, na cabeça dele, é isso, ela tinha uma obrigação de se apaixonar por ele, porque ele já amava ela há muito tempo, entre aspas, porque ele sequestrou ela, então ela tinha essa obrigação. E de onde vem essa lógica, gente? Que as pessoas têm obrigação de alguma coisa contigo, porque você teve um gesto, que você pagou uma bebida, porque, sei lá, você levou pra jantar, então em seguida ela tem uma obrigação sexual contigo. Não entendo. Lembra os famosos caras muito legais que ficam chorando na internet que as minas não querem os caras legais, elas querem o Zé Droguinha, porque eu sou um cara legal, eu trato a menina bem, eu sou respeitoso e ela não me quer, ou seja, a gente é obrigado a gostar do cara. A gente não tem o livre arbítrio de gostar do Zé Droguinha. A gente pode gostar do Zé Droguinha também. Não é obrigado a gostar do cara. Não, e tipo assim, é engraçado que eles já são legais, entre aspas, não porque eles são pessoas legais, mas porque eles estão esperando alguma coisa em troca. A partir do momento que eles não recebem isso, acabou ser legal. Ele vai ficar puto, ele vai te tratar mal, entendeu? Então isso não é ser legal, meu querido. Se você só tá sendo legal porque você tá querendo alguma coisa em troca, você não é uma pessoa legal. Eu tenho essa notícia triste. E a Virginia Woolf, lá em Orlando, que a gente já analisou aqui no podcast, o Orlando troca de sexo, né? Começa a história como homem, depois se transforma magicamente em mulher e começa a viver os apuros da mulher. Quando ele era homem, ele achava que a Sasha tinha a obrigação de ser apaixonada por ele e não abandonar ele, porque ele estava apaixonado por ela. Quer dizer, a grande honraria da sua vida é que um cara note você e queira você. Então, quando você dá um não pra esse cara, ele, como assim você não me quer? Eu até te trouxe flores. Como assim? E quando Orlando vira mulher, aí ela vê que, tipo, os caras chegam ali com uns papos mó torto, umas coisas nada a ver, e ela fica despachando eles, mas ela não consegue porque eles são insistentes, e eles dizem pra ela exatamente a mesma coisa que ela dizia quando era homem. Tipo, mano, é muito legal isso. Tem um vídeo da Giovanna Fagundes que ela tá fazendo uma análise não, é um vídeo dela, em que ela pegou, vazou aí o print de uma conversa do Mister... É um cara que venceu o concurso de Mister de uma cidadezinha bem pequena, assim, do Rio Grande do Sul, e aí vazou os prints da conversa dele com uma mulher.
em que ele tá cantando a mulher, e aí a mulher diz assim, não, mas desculpa, mas não vai rolar e tal, mas tu é muito querido e tal. E aí ele fica putaço porque a mulher não quer ficar com ele. E aí ele fala assim, mas por que você não quer ficar comigo? Aí a mulher fala assim pra ele, não, mas é porque sabe o que é? Você não é meu tipo. E aí ele fala, como assim eu não sou seu tipo? Se eu sou o tipo de todas, eu sou o tipo até das mulheres lésbicas. Ele fala isso, mano. Aí, só que a Giovanna falando é muito mais engraçado. Ela, tipo, imitando, entrando no personagem. E aí eu fiquei, tipo, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei, mano, como assim? É muita autoestima, né? Eu sou o tipo de todas, até das mulheres lésbicas. Eu sei que lésbica nem gosta de homem, não. Tudo bem, mas eu sou capaz de fazer a lésbica gostar de homem, porque eu sou muito. Ele é o tipo das mulheres lésbicas, até porque ele não tem pau. Provavelmente ele não tem pau. Pode ser isso. Ninguém nunca pensou desse lado. Mas se vendesse a autoestima de hétero, eu comprava. Nossa, eu comprava muito. Nossa, eu também, cara. Então, Cláudio, né, mostrando que a autoestima do homem hétero nunca cessa de nos impressionar, né? Desde 1800 E agora a gente avança pro penúltimo capítulo. A gente ia rir pra não chorar, né? E aí, Will? A notícia que eu trouxe, na verdade, não é uma notícia, é uma lista. E o título da lista tem tudo a ver com esse capítulo do livro Noite na Taverna, que é Tudo em Família. Conheça 5 casos famosos de incestos reais. Sim, minha gente, tem incesto nessa história. Mas vamos lá. Eu vou ler aqui, eles elegeram 5 personalidades históricas que ou foram frutos de incesto ou tiveram relações incestuosas, né? O primeiro é o Tutankhamon. O site que eu consultei é o megacurioso.com.br. Tutankhamon não é segredo que os antigos reis egípcios mantinham as coisas em família, e em família entre aspas, viu, gente? Com o objetivo de garantir a pureza de sua linhagem. E com Tutankhamon não foi diferente. Um abrangente estudo realizado com o corpo do jovem faraó e sobre o qual nós aqui do Mega Curioso falamos em uma matéria, revelou uma série de informações a respeito de seu passado. Tutankhamon foi submetido a uma necrópsia virtual com mais de 2.000 scanners computadorizados que apontaram que ele tinha dentes tortos e quadris com formas afeminadas. Os exames ainda apontaram que o antigo rei egípcio sofria de epilepsia do lobo temporal e com a doença de Koller, não sei como é que pronuncia isso, um doloroso problema no pé que o deixou manco. Além disso, análises genéticas mostraram que os pais de Tutankhamon eram irmãos, fato que pode não só ter contribuído para vários dos problemas hereditários que ele apresentava, mas também ter resultado em sua morte prematura. Aliás, ademais de ter sido produto de um casamento incestuoso, o próprio Tut se casou com sua meia-irmã Ankhesenamon. Ela chegou a engravidar 2 vezes, mas perdeu as crianças em ambas as ocasiões. Isso é tão Game of Thrones. Graças a Deus ela perdeu, né? Pois é, porque ele já era... E na verdade, o fato dela ter perdido tem tudo a ver, gente, porque, né, vou dar a cartada aqui de novo, que não sabe, eu sou bióloga, tá? Mas tem tudo a ver, porque a falta de variabilidade genética, ela é ruim para as populações, né? Então, geralmente dá ruim. Tá? É só o que eu digo. Então, ela perder é bem comum em casos de incesto, porque a gravidez em si já tá com um negócio errado, entendeu? Os cromossomos, os genes ali no embrião já tá ruim. Então, é por isso que é normal, quando você tem caso de incesto, a gravidez não avançar até o nascimento. Mas quando avança, a pessoa a maior parte das pessoas vai ter uma série de problemas genéticos, ainda mais quando é um parentesco tão próximo, como é o caso de irmãos, como é o caso de pai e filhas, etc. Isso é muito Game of Thrones. E no caso do Game of Thrones, os irmãos, a Cersei com o Jaime, tiveram 3 filhos. E um era doido. Então a gente entende aí, né? Porque o Joffrey, meu Deus do céu, que raiva daquele personagem. Ele era, nossa, um chorume em pessoa, entendeu? Tem alguma coisa a ver com a genética? Mas na Bíblia também, né? Tem a parte lá que eu esqueci quem é, acho que é o Ló, né? Que as filhas dele vai lá pra ter filho com ele. Sim. Enfim. Pois é, né? Esse negócio de incesto já é antigo. Por que estamos falando isso? Porque na história do Johan tem incesto, né? Incesto entre irmãos. Adoro cheirinho de incesto.
Já viram esse meme, gente? Olha, é porque as pessoas não estão me vendo, né? Eu tô escutando minha voz, não vão levar isso aí a sério, não. Isso é meme. Joguem aí meme do cheirinho de incesto, que vocês vão saber do que eu tô falando, tá? A mulher quis dizer incesto. Aí ela diz incesto. Vou contar a história do Johan. Começa a história já contando lá tudo o que aconteceu. Ele tava um belo dia jogando bilhar. Provavelmente num bar. Deve ser um bar, né? Porque bilhar e bar é praticamente a mesma coisa. O povo só vive no bar, não tem casa. É muito brasileira essa obra. É um Halloween brasileiro, vai ser aonde? No bar, com muita cachaça. Por isso que eu falei, gente, é um Halloween diferenciado esse aqui o nosso. Representatividade importa. Aliás, saudades, né, de um barzinho. Essa pandemia que não acaba nunca. Pois é, não rola mais nada. Aí ele tava num bar em Paris, porque ele é muito chique, jogando bilhar. Ele tava jogando com um moço que era loiro, mimoso, parecia uma donzela. Eu tenho leve impressão assim que o Johan é bi. Não sei você. Olha, eu confesso que no começo da história eu achei que ele ia pegar o cara. Não achei que ia ter uma treta. Eu também achei que ia rolar ali, não. Quando eles... Ela vai falar mais pra frente, mas quando eles vão pra casa pro duelo, eu falei, vai ser um duelo de espada! De espada com espada ali. Eu tava só esperando a parte que ele ia falar que viu o instrumento, mas não teve, infelizmente. O rapaz se chamava Arthur. A descrição dele é essa, assim, né? Lourinho, branquinho, face rosada, coisinha fofinha. O Lourinho estava quase pra ganhar, né? E aí, eles estavam jogando... Eu não entendo muito bem como é que funciona o bilhar. Eu sei que tem que acertar lá as bolinhas nos buracos, né? É isso. E aí, ele não sabia quantos pontos faltavam pra ele, só que eram muitos. E o moço loiro, voluntariamente ou não, se encostou na mesa. Então, assim, ficou aquela dúvida se o menino estaria trapaceando pra ganhar ou não. E aí, eles brigam por causa disso, porque, né, homens não conseguem resolver as coisas na conversa. Não, tem que brigar, tem que duelar, tem que se matar. Não pode resolver as coisas no diálogo ali, não. Ou então, recomeçar o jogo, enfim. Até, gente, como assim... Enfim, né? Eu não consigo muito entender esse mundo das apostas. Ai, porque... Essa parte é puro suco de masculinidade frágil. Porque eu fiquei pensando, nossa, eu não acredito não que eles têm que morrer. Um deles tem que morrer por causa de um jogo. Eu não tô acreditando. No jogo de bilhar ainda, num bar. Mano, eu também fiquei... Eu até comentei com o meu marido aqui perto de mim, que eu falei assim, nossa, que motivo idiota pra você fazer um duelo até a morte. Aí quando você chegar lá no céu, não sei onde você vai chegar, a pessoa vai falar, você morreu do quê? Bilhar. Morri de bilhar, porque esse foi o motivo, a causa da morte, sabe? Ah, pelo amor de Deus, vocês vão fazer um duelo até a morte por causa de um jogo de bilhar, sabe? Vocês vão arrumar o que fazer. Sabe, não tem uma louça pra lavar. Era natural, porque quando eles saem lá pra duelar, tem o cara que ainda fala, vocês não podem conversar, que não sei o que eles... Ah, não tem conversa. Aí o outro fala assim, tá bom, né, fazer o quê? Então morram. Vocês querem morrer? Vocês querem se matar, então se matem aí. Ué. Não, mas o que eu achei muito, muito interessante é porque, assim, eles começaram a discutir, a discussão ficou acalorada, e aí o negócio perde o rumo porque... um dá uma bofetada no outro. Então, levar uma bofetada do outro cara, não pode. Injúria, não pode. Isso não é aceito. A minha masculinidade vai se partir em milhões de pedaços porque eu levei uma bofetada. E aí, depois da bofetada, o outro pega o punhal e vai pra cima dele. Só que aí, eles falam assim, não, mas isso é briga de marujo. Duelo é que é coisa de homem. Então, a gente vai resolver, a gente não vai aqui se dar bofetada e esfaquear. Não. A gente vai duelar. E tudo nos conformes com documento assinado, brasão e tudo. Então eles topam esse duelo, né? Vão pra esse duelo, os dois se encaminham e deixam lá a documentação bonita, né? Pra que caso um mate o outro, entregue pras pessoas responsáveis. E esse menino, o Lourinho, ele deixa uma carta selada na mão do Johan, dizendo pra ele que caso ele morra, é pra ele ir num determinado local, numa determinada hora, pra entregar pra pessoa que estiver lá pra informar, né, que ele morreu. Não exatamente informar, mas entregar pra pessoa lá, que aí vai estar tudo explicado na carta. E aí,
eles duelam, ok? Apesar de que a gente pensa assim que vai rolar um clima entre eles, né? Uma coisa assim mais... O duelo foi entre pistolas, mas a gente acha que de início vai ser duelo de espada. Né? Eu achei que as espadas seriam colocadas ali uma contra a outra, mas enfim. Seria mais interessante, ali. Eu também acho. Aí o Álvares de Azevedo teria passado na frente do Adolfo Caminha, né? Com Bom Crioulo. Sim, ele estaria na outra temporada e não nessa. Mas não é isso que acontece, então eles vão lá à meia-noite. Por que sempre tem que ser meia-noite, hein, gente? Explica aí. Tudo que acontece nessas histórias é tudo à meia-noite. O que a meia-noite tem de tão diferente? Tem toda aquela mitologia que é um horário cabalístico, né? Que, tipo assim, os espíritos, os planetas transitam com mais facilidade. Dizem, né? Que é um horário espiritual. Bom, enfim. Estamos chegando perto dela, né? Vocês principalmente. O que será que vai acontecer agora meia-noite? Que nós não vai acontecer nada, pelo amor de Deus. O que acontece... Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Nesse duelo deles, tinha 2 pistolas. Uma estava carregada e a outra não, certo? E aí eles tinham que escolher, assim, na sorte, a pistola. Um encosta no peito do outro e atiram. É tipo uma roleta russa, né? Morre quem der o azar de estar com a pistola... com a pistola sem carga, né? E você leva o tiro no peito. Eu achei que não foi muito assim. Ai, que coisa de macho. É coisa de sorte, porque nem é quem é mais rápido no gatilho, é quem tem sorte. Quem tem sorte ganha. Sim, achei nada a ver também, mas tá bom. Pra dar uma emoção, eu acho. Um suspense. Eu acho que tinha que ser uma luta corporal. Se era pra gente ver, né? Se era pra ser um duelo. Se eu usar pistola, eu já achei meio cafona, sabe? Muito faroeste, assim. Não gostei, mas tá bom. Pois é. E aí, quando eles atiram, quem morre é o Arthur. E faz o outro prometer que vai lá entregar a bendita carta, tudo bonitinho pra pessoa, num determinado endereço, naquele determinada hora e tal. Na rua tal, número 60, primeiro andar, porta aberta, tua G. Uma coisa assim que tava escrito na cartinha lá. E ele fica assim, será que eu entrego? Será que eu não entrego? Tá passando tempo, né? Ele fala pro morto, tá tão interessado assim, deve ser mulher. Deve estar assim por causa de mulher. Eu vou lá, né? Vai que cola. Tirar uma onda lá com a ex do cara, porque é ex, agora que ele tá morto, né? Ela é viúva dele. Vou lá tirar uma onda. E ele vai. Gente, só que nesses locais, assim, nessa época, tudo era escuro, né? E à noite todos os gatos são pardos, pelo menos é o que diz da minha mãe. E ele tem um encontro às escuras e ele é muito filho da puta e não se identifica. Então a menina, quando recebe ele na casa, não sabe que não é o namorado dela. Ela pensa que é ele, tá escuro, ela não sabe quem é. E aí ela tava naquele momento da paixão, porque assim, até então... ela e o Arthur, que é o morto, estavam naquele romance que ainda não tinham ido às vias de fato. Mas como ele já tinha se declarado e ela amava muito ele, e ela acreditava que realmente eles iriam se casar, que ia dar tudo certo e tal, não sei o quê, ela tinha decidido que naquele encontro, naquele dia, ela perderia a virgindade dela pra ele. Que porque eles ficariam juntos depois, não haveria problema. E esse Jonah aí, safado, ainda dá uma zoada porque o defunto não pegou a menina. Só tinha dado um... Sim! Nossa, ridículo. Mas não basta ele ter matado o cara, ele ainda vai lá, pega a mulher dele de má fé. Inclusive, quando a gente terminar aqui essa história, eu tenho um caso de uma notícia pra falar disso aí. Mas guarda aí. E aí, ele vai lá com a menina e tira a virgindade dela, mesmo não sendo cara. Tipo assim, mano, muito filho da puta, muito mesmo. E ele se achando o bonzão, né? Não, porque eu aqui sou o maior espertalhão, assumi o lugar do cara e tal. Na hora de ir embora, ele tava numa casa e tinha um outro cara lá dentro da casa. E o cara vai pra cima dele. Porque sim, né? Tipo assim, ele entrou na casa, deflorou a menina. Olha que verbo antigo. Mas, enfim, né? Deflorar. Deflorou a menina. E aí ele fala, não, você não vai sair daqui assim, não. Agora você vai assumir a responsabilidade pelo que você fez. E aí ele tenta fugir, o cara não deixa, eles entram num embate corporal, né? Tudo isso no escuro, gente, tá? Ninguém viu a cara de ninguém ainda. Eles entram num embate corporal e ele mata o cara. Porque o cara não queria deixar ele embora e tal. E aí a menina, em desesperada, né? Correndo, gritando... porque ela pensou que aquilo ali era uma desgraça, porque o amado dela tinha matado o irmão dela. O cara que estava prendendo ele de sair era irmão dela.
E tava querendo garantir a honra da família dela, a honra dela, etc e tal. E aí, quando se tem luz e o Johan vai descobrir quem ele tinha matado na luta corporal, ele olha pro chão. Aí ele começa a olhar assim, antes dele ver a pessoa, né? Ele olha ao entorno e fala assim, nossa, mas eu conheço esse lugar? Mas que coisa, parece um lugar parecido com o que eu já tenha visto. E aí ele olha pro chão e vê que é o irmão dele. Ou seja, ele tinha pego a irmã dele, que estava enamorada do Arthur, que ele não conhecia. Então, além dele ter transado com a irmã, ele matou o outro irmão dele, porque eles eram 3, né? 2 homens e uma mulher. Então ele ficou com a irmã e matou o irmão, achando que era de uma pessoa aleatória. Então, assim, ele desgraçou a vida da irmã, matou o outro, enfim, né? Aquela merda generalizada, desgraçada. E tava no bar bebendo, contando a história, ó. De boa, gente. Isso daí é uma coisa pra ser compartilhada, sabe? E aí, o engraçado é que, assim, pelo menos não passa que ele tenha ficado com remorso. Tipo assim, passa que ele ficou em choque quando ele viu lá que era o irmão dele, que ele caiu, né, em si, que ele tinha, o que ele tinha feito e tal. Mas, tipo, não bate um remorso, sabe? Assim, tipo, ele não demonstra que ele tá chateado ou que ele se arrepende disso. Em nenhum momento, quando ele tá contando a história, ele diz, pô, se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse morrido naquele dia e tal. Ele não fala nada disso, ele fala super de, olha, isso aqui é a minha história, isso aqui. Então, beleza. Transei com a minha irmã. Gostaram? O que vocês acham? Meu outro irmão. Essa história me lembrou uma notícia que eu vi há muito tempo atrás, tá? Então eu não pesquisei, eu não tenho os detalhes, assim, do nome do local, do nome das pessoas, tá? Mas me lembrou porque, assim, aconteceu lá nos Estados Unidos e qual que foi a situação? Lá nos Estados Unidos, vocês sabem que a galera geralmente muda de cidade pra ir fazer faculdade, né? E fica em dormitório estudantil. Aí, no dormitório masculino, né? Geralmente, nesse dormitório masculino que aconteceu esse caso, ficavam 2 pessoas. Então, era o caso de um estudante e o amigo dele que dividiu o quarto com ele. Qual foi a merda? É que esse estudante tinha uma namorada, que também era universitária e tal. E aí, ele convidou ela pra ir pro dormitório deles e tal, e os 3 beberam. E aí, ficaram bêbados e ela dormiu na cama com o namorado e o amigo dele dormiu na outra cama, tá? Beleza. No meio da noite, o namorado dela levantou pra, tipo, vomitar, fazer xixi, alguma coisa assim. E aí, ele foi pro banheiro e acabou desmaiando no banheiro de bêbado. Ficou lá no banheiro mesmo. E aí, o amigo dele, bêbado, foi até a cama dela e ela, que estava alcoolizada e também era de noite, era de madrugada, achou que era o namorado dela que tava se deitando com ela, tipo, voltado do banheiro e ia deitar com ela. E aí, eles transaram, eles tiveram relação sexual. E aí, quando no dia seguinte ela acordou, que ela viu com quem ela tinha transado, ela entrou em pânico. A notícia era, ela tava processando esse cara, esse amigo dele. E aí, tava maior, isso aí virou notícia porque tava maior discussão, porque se tinha sido estupro ou não. Estavam se discutindo ainda se iam enquadrar ele ou não. Porque a lei lá desse estado, que eu não me lembro qual é, nos Estados Unidos, ele previa que estupro era só conjunção carnal, se eu não me engano. Não consentida, digamos assim. E aí, no caso, ela consentiu. Tipo assim, ela consentiu porque ela achou que era o namorado dela, então ela consentiu. Mas na lei estava escrito que estupro era só conjunção carnal não consentida. Então, como houve um consentimento, entre aspas, ela não resistiu porque ela achava que era o namorado dela, não se enquadrava dentro da lei. Entendeu? Então tava a maior discussão nessa época. E aí eu lembrei dessa notícia quando eu tava lendo isso. Porque se tu fosse pensar hoje em dia, né, uma situação dessa acontecesse, iam ainda botar a culpa na menina. Não iam, tipo, culpar o Johan pelo que ele fez. E aí ainda iam dizer assim pra ela, mas por que tu não verificou quem era? Tu não conhece o teu namorado? Tu não olhou pra cara dele? Por que tu não foi pegar uma luz pra... Entendeu? E eu achar uma série de argumentos igual eu tava achando pra menina. Ah, mas você não resistiu, foi consensual. Mas assim... É um consenso quando você acha que é uma pessoa e não é? Na meu ver, isso não é consenso. O consenso dela é pra pessoa que ela achava que estava ali. E não pra pessoa que de fato estava. Então foi um estupro, né? Na minha opinião. E o cara foi fazer o que na cama dela? Lá com ela. Pois é, então assim, qual é a desculpa dele pra ele estar na cama dela?
Porque ele tinha a cama dele, não tinha nada. Acho que ele tava alcoolizado, acho que deve ter sido esse o argumento dele. Mas aí ele vai lá deitar com a menina. Ele tava alcoolizado, mas não o suficiente pra descer da cama dele na hora que o boy saiu. Que até o boy tá lá, ele não desceu. Agora ele esperou o cara sair pra ir deitar na cama da menina e ele não sabia o que tava fazendo. Pelo amor de Deus. Eu concordo com vocês. E aí, como... É uma raça. Eles que pegam essas brechinhas aí pra falar, não, foi estupro. É isso que eu ia falar. Por causa dessa brecha na lei, o cara não foi enquadrado como estupro. Porque dizia lá na lei expressamente que tinha que ser não consensual. É como foi consensual? E bota uma aspas muito grande nesse consensual, porque ela não sabia que não era o namorado dela, ele não foi enquadrado, entendeu? Ela perdeu o caso. Eu fiquei pensando nisso quando eu tava lendo. Mas, pelo menos aqui no Brasil, se a advogada da menina fosse boa, eu vou falar mulher, se a advogada da menina fosse boa, ela conseguia que a menina que condenasse e ainda abrir uma jurisprudência para casos assim. Tá vendo? O Brasil pisa. Mentira, não pisa não. Não pisa, mas de vez em quando a gente dá uma dentro. Até porque lá nos Estados Unidos é tudo muito relativo. Cada estado tem sua própria lei. Aí num estado uma coisa é crime, no outro estado não é crime. Não é uma coisa unificada, sabe? Então eu acho que abre muito precedente para esse tipo de brecha. Tem gente até que quando faz um crime num estado, foge para outro, porque aí vai ser julgado no outro, e não naquele que cometeu. É uma falcatrua, assim, gigantesca, entendeu? Então, assim, se as nossas leis funcionassem do jeito que deveria, o Brasil iria para frente. O problema é que a gente acha a brecha da brecha e, enfim, né? Tendo bons advogados. Pois é, mas aí, tipo assim, vocês acham que no caso, por exemplo, da irmã do Johan, ela foi consensual, o ato sexual? Porque pra mim não foi. O consenso que ela tava dando, né? Exato. O amigo dela, não o irmão dela. E ele ficou caladinho, tá vendo? Ele não vai pro inferno. Ele não gemeu. Pois é, cara. Então, tipo, pra mim é a mesma situação dessa notícia. Porque, tipo, não foi consensual. Ela não sabia que não era o namorado dela. O consenso dela foi pro namorado. Então, enfim, né? Como sempre, como eu falei, eu acho que um dos grandes temas do Noite na Taverna é consenso feminino. Por incrível que pareça. É uma coisa que é muito colocada aí em xeque pra gente avaliar lendo essa obra. É uma obra assustadora, mas também levanta esse tipo de discussão, né? E o famigerado machismo, né? Porque as mulheres todas se lascaram e os caras tá bebendo no bar, contando o que aconteceu, as meninas mortas. Aí a gente vai ver o que vai acontecer com a menina a irmã do cara agora. E os caras lá bebendo, fazendo orgia. Anedota de bar. A vida de várias mulheres, a vida de várias e várias mulheres virou anedota de bar. E competição, que é pra ver quem fez o pior possível com elas, né? Quem deles é o pior, que fez a coisa mais... a maior atrocidade. E aí, então, a gente vai pro nosso último capítulo, né? Que tem um nome bem já impactante, né? O Último Beijo de Amor. E eu acho que vale a pena a gente citar a citação que ele coloca, porque é uma citação do Romeu e Julieta, né? Que abre esse capítulo. Ele coloca bem aquela citação do Romeu, em que ele diz que ele vai agora morrer e ficar ao lado da Julieta. Bem aquela fala mesmo. E aí, sobre o que é o último beijo de amor. Basicamente, né, a galera já contou seus causos, já tomou muito goró, todo mundo cai no sono. Todo mundo fica dormindo lá. E aí tá todo mundo naquele sono profundo, né, de bêbado, do nada entra uma figura dentro do bar, uma figura feminina coberta numa capa. Ela tá com um lampião, assim, na mão. E aí ela começa a colocar a luz na cara de cada um dos nossos bêbados ali dormindo, até que ela para no rosto do Arnold, que é um bêbado que tava ali no meio, gente, e de vez em quando ele fazia uma outra intervenção nas histórias dos outros, mas ele não contou sua própria história, tá? Ele tava ali só no meio bebendo, escutando e tal, e ele é citado algumas vezes na história. E aí ela para com a luz no rosto dele e ela meio que faz, assim, o gesto de que vai beijar ele, mas ela para no meio do caminho, pega a luz e leva a luz até o rosto do Johan. Quando ela bota a luz no rosto do Johan, aí a expressão dela muda. Fica ali uma expressão mais sombria, sabe? Expressão de raiva. E aí ela ergue a mão dela na direção do rosto de Johan. E aí o que o autor coloca ali é que ela passa a mão na região do pescoço dele. Então, de início, você acha que ela tá fazendo um carinho no pescoço. Mas em seguida ele diz que quando ela coloca a lanterna no chão, ela na verdade estava carregando um punhal. Então, o que ela fez?
deu uma punhalada no pescoço do Johan, o cara do incesto, do cheirinho de incesto. E aí você vai perguntar, ué, mas por quê? O que que tá acontecendo aqui? Quem é essa? E aí, nisso que ela matou o outro, ela acorda o Arnold, que tava lá embebedado. E aí ele fala, nossa, quanto tempo, você mudou tanto. Ai, meu amor, como eu sonhei tanto em te ver, e blá, blá, blá. E eles se abraçam. E aí ela fala, a minha vida até agora tinha sido um inferno. Porque depois que o Johan tirou a minha honra, aí a gente sabe quem ela é. Ela é a irmã do Johan, aquela que ele tirou, né? A virgindade e tal. A minha vida foi um inferno, porque ela foi desonrada, ela foi abandonada, ela teve que viver uma vida horrorosa, então ela voltou pra se vingar. Então o objetivo dela era ir lá, matar o Johan e dizer adeus pro Arnold. E aí ele até fala, não me chama de Arnold, me chama de Arthur, que era o nome que você me chamava quando a gente era jovem. Então ele não morreu com um tiro, gente, né? E aí você fica pensando, mas se ele não morreu, por que ele não foi atrás dela, né? E aí ele diz ali na fala dele que ele tentou achar ela, porém ele não conseguiu. Agora, como ele foi parar no bar com o irmão dela, não sabemos. E pelo visto, pelo jeito dele na história, ele não planejava nada de mal contra ele. Então, não sei. Né, se ele tinha consciência que o Johan que estava do lado dele era o Johan do passado, mas devia, porque o Johan contou a história, né? Eu acho que não. Enfim, não sei. Não fica claro. Eu acho que ele ficou sabendo ali só ali, quando só ali na hora, né? Briga de bar, assim, ainda mais eles que viviam em bar enchendo, cachaçando a cara, eles vão lembrar da cara da pessoa. Eu nem bebo, e tem pessoas que eu tenho dificuldade de lembrar a cara. Imagina que bebe. Então eu acho que ele não sabia, não. Então ele estava ali mó parça, entendeu? Conversando e tal. E também a menina diz que ela virou prostituta. E assim, nunca na cabeça do menino Arthur ia passar que aquela menina que ele amava, virginal, ia ser uma prostituta. Então como é que ele ia achar ela nos prostíbulos? Verdade. E ela diz, né, que ela prostituta veio se vingar por ela virgem, né? Ela tá se vingando pelo que aconteceu quando ela era virgem. E aí, qual era o objetivo dela? Era matar o Johan, dar adeus pro Arthur e em seguida se matar, porque ela sabia que a vida dela acabou, porque ela matou um homem, né? Ela era uma prostituta que matou um homem, então ela ia ser perseguida, ia ser presa, morta, ela ia morrer de qualquer jeito. Então ela preferiu se matar. Aí o Arthur tenta meio que convencer ela, dizer não, bora fugir, bora ficar junto e tal. Mas ela diz que o destino dela já tá no buraco, não tem mais jeito. E aí ela se mata de fato. Ela pega lá o punhalzinho dela e se apunhala. E aí o Arthur fica ali segurando, né, o corpo dela ensanguentado, e aí ele pega o punhal e se mata também. E todo mundo morreu, acabou. Basicamente esse é o final da história, né? Os dois se matam. Eu ia falar, não é à toa que ele botou a frase do Romeu e Julieta, bem ao estilo de Romeu e Julieta, o casal de amantes morre junto, né? Se matam juntos. E assim acaba as nossas anedotas macabras de Uma Noite na Taverna. Aliás, Noite na Taverna, né? Eu achei esse livro, gente, assim, todas essas discussões que a gente fez, todas as piadas também, mas eu tô falando sério. Eu achei muito bom, eu achei muito gótico mesmo, eu achei bem Halloween. E é como a gente falou, mostra aquela parte do terror que é mais realista, né? Que mostra as atrocidades que a humanidade pode fazer. Eu gosto bastante de coisas nesse sentido. Eu vejo bastante filme também com essa pegada, então me agradou bastante. Eu recomendo a leitura também. Também recomendo, né? Eu sempre gostei do livro. Lógico que eu gostava diferente quando eu era mais nova. Era um gostar diferente, agora é um outro gostar. Mas vale muito a pena, né? Não só pelas reflexões, mas também por toda a narrativa em si. É muito bem construída. A gente, às vezes, tem pessoas que têm medo de clássicos por palavras difíceis, etc. E tem umas palavrinhas antigas, mas eu acho que a narrativa é muito envolvente. Você quer, por mais que as histórias sejam horríveis, você quer terminar. Você quer saber o que vai acontecer e como é que aquele bendito desgraçado foi parar no bar contando a história. Entendeu? Então tu quer saber o que vai acontecer.
E essa é a redenção, né? Essa história, como tu falou, foi a redenção do Álvares de Azevedo, porque todas as mulheres se lascaram até o final, e essa foi a única de todas as anedotas que conseguiu de fato se vingar, e que o cara que cometeu a atrocidade foi punido, porque todos os outros caíram de penhasco, duelaram, enfim, e continuaram vivos, né? E ficaram bem. Esse foi o único que de fato a conta chegou. Então, realmente é o que tu falou. E punir tudo, precoce. Pois é. Então, talvez realmente seja isso, né? Ele mostrando ali a opinião dele do que deveria acontecer, mas também talvez contrapondo com o que de fato acontece. Porque a gente sabe que no Brasil, dessa época e no Brasil de hoje, muita gente, muito cara sai impune de crimes contra mulheres. Né? A gente sabe disso. Imagina em 1855. Então, o Álvares de Azevedo, naquela época, colocar a menina de assassina já era muito à frente do Era visionário, né? Sim. Eu concordo. Porque as mulheres, elas não tinham autonomia, elas eram sempre guiadas. Então, as mulheres, o fim delas era sempre dado por outras pessoas. Essa daí decidiu se vingar. Só pelo fato dela querer se vingar, ela já tomou as rédeas da própria vida. Pena que ela morreu, porque ela não suportaria. E a gente até é compreensível, porque na época ela já era uma prostituta, né? Então o julgamento da sociedade era muito grande. E hoje em dia tem mães, às vezes, que matam os estupradores das filhas ou os abusadores das filhas, e elas vão presas, entendeu? E passam por humilhações, enfim. Eu vi uma vez um vídeo de uma mãe que ela tinha esfaqueado o cara que estava prestes a abusar sexualmente da filha dela. Era um vizinho, se eu não me engano. Ela, na delegacia, ela estava não só algemada, ela estava acorrentada. Tinha algema na mão, no pé, com aquela corrente ligando as duas. Ela nem conseguia andar direito. Aí, a mulher matou o cara para evitar que a filha dela fosse abusada e ela passar por uma humilhação dessa, né? Então, o cara é a vítima? Mas é isso que eu ia falar. É esse a visão que se tem. Mesmo quando tem todas as provas, o homem é sempre a vítima. É incrível. E a mulher é sempre a vilã, é sempre ou que induziu ele a fazer o mal, ou então a que forçou ele a fazer o mal. Mas do jeito ou outro o mal não está no cara, o mal está na mulher. E a mulher leva ele nessa direção. Mas o mal nunca tá ele. É sempre assim, a responsabilidade dele é transferida pra mulher. Eu vi uma trend no Twitter até, que a menina tava ensinando a fazer spray de pimenta caseiro. Principalmente pra menina que tinha que andar muito à noite. Aí ela ensinando como é que faz pra se proteger. Aí tinha menina alertando, falando assim, olha, toma cuidado. Porque se alguém for te atacar e você usar, você ainda pode ser processada pelo cara, porque você tacou o spray nele. Gente, então, que absurdo isso. Estuprar pode. Se defender do estuprador, não pode. Uhum. Mas é essa a lógica das pessoas. É essa a lógica. Quando a mulher reage, ela tá errada. Ela tá descontrolada, ela tá agressiva. Mas vamos ouvir a versão do cara. Tem que ter uma explicação. Porque é sempre isso, né? Sempre temos que... Tem que ver. Por que ela tava na rua de noite? Tem que estar em casa. Mas tem prova do que aconteceu? Você tem prova de que ele ia te atacar? Sim, eu vi ele vindo na minha direção e pulando. Mas ele podia estar se aproximando só pra conversar contigo. Então, quer dizer, parece que toda forma de defesa só é justificada depois que o cara consumou o ato. Quando ele consuma o ato, aí você tem a permissão pra tentar se defender. Antes disso, você não pode, porque aí a gente tem que ouvir a versão do cara, né? Você pode estar desgraçando a vida de um cara que é inocente. Olha só, não sei o que, sabe? Engraçado. Então, quer dizer, a gente só se torna vítima depois que a gente já sofreu o abuso. Mas a gente não... saída, porque teve o caso lá da menina que foi estuprada por 2 policiais e ela tinha provas, tinha um corpo de delito, mas aí o juiz não deu a culpabilidade porque disse que ela não se defendeu, ela podia ter se defendido. Meu Deus do céu, quer dizer... É claro que ela podia ter se defendido, né? De 2 armas. Com ela tem é porque o esqueleto dela é a base de adamantio, né? A bala ia bater e ricochetear, justo. Era claramente a Mulher Maravilha. E a menina que ela era uma criança, acho que de 12, 13 anos, estava sozinha em casa num sítio e o cara invadiu dizendo que era pra tomar banho. Ela mandou ele não entrar e ele entrou e ela atirou nele. Aí na manchete do jornal, né, falava exatamente desse: menina atira em homem que entra em sítio para tomar banho.
Só que, cara, ele vai entrar no sítio onde tem uma menina de 12 anos sozinha pra tomar banho. É isso que ele vai fazer lá no sítio. Ela não tem o direito de se defender. Ela disse pra ele não entrar. Aí a gente, pois é, eu ia falar, ele não pode tomar banho na casa dele? Por que ele tem que invadir a casa dos outros pra tomar banho? Aí, o Brasil não é pra iniciantes. O modo como é colocada a manchete parece que a menina é uma alta criminosa, tipo assim, porque ela tirou Sim, do cara que tomar banho. Que só queria, a pobre vítima, como ela exagerou. Aí se ele tivesse entrado, estuprado ela e matado, parece que assim a imprensa ia ficar mais feliz. Porque aí ela não seria vilã, né? Ou sim. Mas é o que eu tô te falando, a gente só... E olhe lá, que não é sempre. Mas a mulher, ela só se torna vítima depois que o fato for consumado. Se ela tentar se defender do ato ser consumado, ela tá errada. Ela é a vilã. Ela se antecipou uma coisa que nem poderia nem ter acontecido. Ela pode estar... É o que eu tô te falando. A gente tentar se defender é equivalente a gente estar desgraçando a vida de um possível inocente. Ninguém pensa na desgraça da nossa vida, do que isso pode reverberar na nossa vida, né? No que um estupro, uma violência reverbera. Agora, no que vai reverberar na vida do cara que tá sendo acusado, Deus o livre, que isso? Como são 2 pesos e 2 medidas. Porque as pessoas que eles defendem o porte de armas, principalmente nesses lugares aí rurais, de sítio, eles acham que tem que ter arma para defender a propriedade. Então, se fosse um cara que tivesse atirado no homem, mesmo que fosse um menino, uma criança, aí ele estaria defendendo a propriedade. Justificável. Pode atirar sim. Agora, como é uma menina que atirou, aí, coitado, só queria tomar banho. Exatamente. Bem isso mesmo. E teve o caso de uma mulher que se vingou do ex-marido que batia nela constantemente. Aí teve um dia que ela, né, esperou ele dormir e matou ele. E aí ela foi presa e o pessoal, a imprensa caiu em cima dela dizendo que ela era assassina e tal, não sei o que, não sei o que. E aí na entrevista dela ela fala assim, eu queria todo esse pessoal que tá me julgando quando eu tava apanhando. Mas agora que eu matei o cara que me maltratava, me batia, me deixava quebrada, arrebentada, porque quando ele me batia era pra deixar assim, quebrar dente. Ninguém me ajudava. Fiz um monte de BO, a polícia não fez nada. Aí, olha aí, né? Tapão que se dá na cara da sociedade por causa disso. Miramos no Halloween e batemos no feminismo. De novo, né? Já é a segunda vez. Por aqui é assim. Eu escutei uma pessoa que escuta o nosso podcast, que é meu conhecido e tal, falando que a gente faz uma versão feminista da análise das obras literárias. Aí eu falo assim, bom, eu acho que a gente não faz uma versão feminista, não. Eu acho que a gente vê aquilo que está escrito e coloca a nossa vivência. É que calha da gente ser mulher, entendeu? Então a gente entende como as personagens femininas que são abusadas, sofrem, etc., nas histórias passam. Então a gente está passando isso pro público. Não é porque a gente não tem a intenção de falar só sobre feminismo, mas as obras, tá aí. Entendeu? Mas é tipo racismo. Racismo a gente já falou em tanta obra aqui que não era o nosso foco, mas a gente acaba não podendo não falar porque é muito essencial dentro da história. E aqui não é à toa que na Noite na Taverna todas as histórias macabras de morte resultam em mulheres mortas. Não é à toa, né? Então a gente tem que falar sim, né, da escolha desses desfechos para as histórias, que sempre resulta, como a Will falou, vidas de mulheres sendo perdidas aí para virar depois conversa de bar. Mas focando mais na parte hallowística do negócio, vamos pro nosso joguinho do dia, que hoje ele é mais intimista hoje, tá? O nome do nosso jogo é Você, Satanás. É você, Satanás. E aí, nesse... Meu Deus, é você, Satanás. É bem intimista, com Satanás. Eu vou entender que eu falei intimista. Porque o jogo... Não é um jogo... É quase um jogo. A gente vai tentar imitar aí os caras do Noite na Taverna. Por quê? Porque vamos fazer aqui uma competição de quem tem a história mais macabra para contar. É isso que eles estavam fazendo, né? Então bora lá. Eu já sei quem vai ganhar, porque como eu conheço as duas que estão aqui... não, você não tem escolha, que você já tá aqui agora. Porque daqui a pouco ela vai dizer, opa, a internet caiu, olha só, gente. Foi mal.
Então, quem começa? Vai lá, Will. Tu, que eu já falei, né? A Will é que vai ganhar, gente. Porque essa daí, ela bate o recorde. Mas escolhe aí no teu dossiê. São muitas histórias pra contar. Tu escolhe aí a que tu acha que é a mais topzera e manda aqui pra gente. Ai, a mais topzera é complicado. Eu devia ter pensado previamente sobre isso e não pensei. Agora eu vou ter que buscar aqui no meu arquivo mental. Eu lembrei da pesquisa, lembrei das coisas que a gente ia falar, mas não lembrei desse detalhe. Deixa eu ver, pensar numa história bem interessante. Eu sofro de insônia. Em virtude da minha ansiedade, eu já falei aqui em vários episódios que eu sou ansiosa, eu sofro com ansiedade. E às vezes eu tô assim atacada da insônia. Então eu vou dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Na época em que aconteceu essa história que eu vou contar pra vocês, eu tava com a minha filha mais velha com 1 aninho. E a gente tava passando por uma série de problemas, assim, porque talvez a gente precisasse mudar de cidade. Tinha uma série de questões, assim, muito preocupantes, até financeiramente falando. Então, aí que eu não conseguia dormir mesmo, porque eu ficava preocupada com um monte de coisa, né? E eu tava lendo, até me lembro do livro, eu tava lendo A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. E eu tava muito, assim, querendo mergulhar na história da Batalha do Apocalipse, porque eu tava tentando esquecer da minha realidade, entende? E nisso, lá vai, eu pensava assim, não, meia-noite eu durmo, aí não dormia, aí 1 hora eu durmo, aí não dormia. Nesse dia, eu tava meio agoniada, assim, sabe quando tu tá com aquela agonia que tu não sabe exatamente o que é, aí tu faz várias coisas, eu andei pela casa, assisti televisão, li, e nada do sono vinha. Até que eu tava lendo o livro, eu falei, não, chega. Se eu não tentar dormir, deitar pra tentar dormir, eu não vou conseguir dormir. Eu vou amanhecer aqui, todo mundo dormindo, o marido dormindo, filha dormindo, e eu lá acordada, parece uma coruja. O quarto da minha filha e o nosso tinha uma conexão de porta. Então o berço dela ficava bem de frente para a portinha e tinha uma conexão assim, uma porta. E por causa disso, a gente deixava o abajur ligado. Só que quando ia dormir, a gente desligava o abajur, né? Então, enquanto eu estava lendo, eu estava com o abajur ligado, que iluminava os 2 recintos do meu quarto e dela. E eu desliguei e fui andando para dormir. Deitei. Quando eu deitei, eu escutei um barulho de uma coisa caindo. Gente, o que pena, vocês não podem ver. Ela já tá morrendo de medo. Eu nem cheguei na parte, ela já tá aí. Mas eu conheço a sua história, eu sei pra onde você tá indo. Você já sabe o final, né? Bom, eu escutei um barulho. Um barulho assim de uma coisa caindo no chão, fazia tac, 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 tac. Aquilo, lógico, gente, eu levei um susto desgraçado. E aí eu não consegui ficar acordada sozinha. Eu acendi o abajur de novo. Eu voltei assim e acendi o abajur. Quando eu acendi o abajur, tinha uma bolinha de enfeite de Natal no chão rolando. Eu guardava, gente, coisa de pobre, né? A gente guarda tudo que não tá usando em cima do guarda-roupa. Então, em cima do meu guarda-roupa era o depósito de coisas que não estava usando. Então, a árvore de Natal, que não era a época do Natal, ela ficava lá em cima, junto com todos os enfeites. Tipo assim, tava lá desde que tinha passado o Natal. Já tinha passado o Natal há muito tempo. E tava guardado lá em cima. E a bolinha rolou sozinha, lá de cima do guarda-roupa. Caiu sozinha. E ficou rolando no chão. E aí, ai, gente, eu com medo, eu acordei meu marido. Eu falei assim, levanta daí... Olha, tá acontecendo uma coisa, eu não sei o que foi, caiu, não sei o que. Ele acordou atordoado e ele tava tentando entender o que eu tava falando e eu, desesperado, não sabia o que eu tava falando também. Eu tava tentando mostrar pra ele a bolinha rolando no chão, a tempo antes que ela parasse, né? Porque caiu, rolou e ia parar. E aí ele, o que tu tá falando? Não tá acontecendo nada, mas que bolinha que caiu? Como é que vai cair a bolinha de cima do guarda-roupa? Ninguém mexeu, não sei o que. Isso, eu olhando pra ele. Nessa hora, caiu mais 3 bolinhas, sozinhas. Olha, tu tá. Eu já sei essa história, mas eu fiquei tão assustada agora que eu até mandei o Felipe vir aqui pra sala. Eu falei, vem pra cá que eu não quero ficar aqui sozinha, não. A Will tá contando história de terror. Fica aqui. Não me deixe. Desculpa. Eu já me arrependi de ter aceitado isso. Eu devia ter saído antes. O problema da conexão devia ter acontecido, né? Enfim.
E aí, ele ficou abismado, porque ele viu que eu tava falando a verdade. Porque assim, normalmente a gente pensa que vê alguma coisa, aí é só impressão, né? A gente tem aquela sensação, pelo menos eu tenho muito, não sei se vocês têm, mas eu tenho aquela sensação de ver gente passando, coisa assim, não sei. Pode ser efeitos de ótica? Pode ser. Pode ser espírito de verdade? Também pode ser, não sei. Fica aí a seu critério definir. Mas ele viu, a gente viu as bolinhas caindo, gente. Nós vimos os dois. E aí ele ficou, meu Deus do céu. Não tinha como a bolinha cair sozinha, porque o saco estava amarrado. Como é que a bolinha caiu? Não tinha como cair. Não tem explicação lógica para isso. E aí esse menino, eu não sei se caiu a pressão dele, não sei o que foi que aconteceu. Ele ficou com os pés e as mãos gelados. Gelado, parecia uma pedra de gelo. E eu não sabia como reagir. Eu falei assim, vamos rezar. É isso que a gente vai fazer, vamos rezar. E aí, eu não sei quem me falou alguma coisa disso, que parece que quando tem manifestação de espíritos na casa, a chama da vela fica diferente, fica alongada. E aí eu fui fazer o teste. Fui pegar uma vela, acendi a vela. E, gente, sem brincadeira já não basta, nenhuma. ela tá vendo bola caindo, ela quer ter certeza que tem a aparição na casa dela. Eu quero teste em metro, entendeu? E aí eu fui lá, acendi a vela. E eu não tô brincando, gente. O meu marido é prova, ele tava comigo, ele viveu isso junto comigo. Se foi delírio, foi coletivo. Não foi só meu, não. A vela tinha uns 10 centímetros de altura, a chama dela. Bem fininha, alongada. E aí, eu comecei a rezar como eu nunca rezei na minha vida. Eu rezei muito. Tu pegou lá, já veio dos primórdios da catequese, as tuas memórias. O terço, Ave Maria. Tudo. Rezei. Pedi pra que a gente ficasse com uma noite em paz, que não acontecesse nada. Que se fosse uma coisa ruim, que se afastasse da nossa casa, da nossa vida. O meu marido, ele não é religioso, ele não tem nenhuma religião. Ele acredita em Deus, ele é agnóstico, né? Acredita em Deus, mas não tem nenhum tipo de religião, nem nada. Ele estava se juntando junto comigo nesse momento de oração, porque a gente ficou realmente muito assustado. E aí, depois que tudo passar, a temperatura da mão dele voltou ao normal, depois que a gente começou a rezar, né? A gente rezou. A mão dele voltou ao normal, e aí a gente foi dormir. Mas, assim, a gente foi dormir com aquele negócio, né? Com as anteninhas em pé, assim, pra ver se ia acontecer outra coisa. Mas a gente viu as bolinhas caindo sozinhas. Não sabemos como que elas caíram. O saco estava fechado. Elas rolaram sozinhas. Primeiro só escutei, depois o meu marido e eu, a gente viu as bolinhas rolando, caindo. E, nossa, acho que essa foi uma experiência muito assustadora minha, envolvendo o paranormal. Até eu fiquei com medo. Se fosse eu tinha pegado minha filha e tinha ido dormir na rua. Eu acho que a gente vive que nem no filme de terror, a gente pensa por que o pessoal não sai da casa, né? Eu não saí também, eu acho que eu tenho mesmo... Porque a gente não tem pra onde ir, né? Eu ia pra rua, eu preferia ficar na rua. Então, a minha história, ela é muito parecida, assim, parecida não de bola de Natal, mas assim, aconteceu no mesmo contexto, era de noite, tava eu e o Felipe aqui, inclusive o Felipe tá aqui na minha frente de prova, pra dizer que eu não estou mentindo, que eu não estou louca aqui, que eu não imaginei nada. Porque foi assim, ó, a gente tava aqui, né, em casa, eu e ele, beleza, de noite. E aí, em cima da mesa, na cozinha, a gente sempre deixa, assim, um saco de pão, né? O pão dentro da sacola e tal, dentro de uma vasilha. E esse saco fica aí dentro da vasilha, se ninguém mexer, ele não faz barulho nenhum, né? Aí já era tardão da noite, assim, já tava tudo fechado e tal. Aí a gente tava no quarto. Aí eu ouvi barulho de sacola plástica, tipo alguém amassando sacola plástica. Aí eu já estranhei e fui ver na cozinha o que era, que é onde eu estou agora, nesse exato momento, na cozinha. E aí o saco tinha caído. Tipo assim, como se alguém tivesse mexido e tirado ele do lugar. Porque pra ele sair, gente, da vasilha onde ele tá... Eu vou mostrar aqui pras meninas, mas eu vou tentar descrever aqui pra vocês. Ó como é a vasilha dele, ó. É redondinha. Então, pra tirar, tem que realmente puxar de cima. Não sai natural, tipo, de cair. E aí, caiu. Aí eu já estranhei. Aí eu peguei e falei, amor, o saco da cozinha caiu. Só que aí o Felipe, né, eu sou muito... Gente, eu sou assim, eu sou muito corajosa pra muita coisa, ó. Mas fantasma, não contem comigo. Eu sou a primeira que vai sair correndo. Eu não quero saber, entendeu? Eu não vou tentar esperar. E aí, tipo, eu falei, olha, achei isso muito estranho. Só que aí ele pegou e falou, não, nada não, foi o vento. Tipo, nem tinha vento, tava tudo fechado. Mas aí ele falou, não, foi o vento e tal.
E aí eu fiquei também, igual eu. Mano, deve ser coisa da minha cabeça, né? Tá, ficamos quietos, aí fomos pro quarto. Aí não demorou muito, a gente começou a ouvir barulho. Sabe detergente de lavar louça? Eles não vêm nos plásticos que faz barulho? Aquelas coisas de detergente de lavar louça? Faz uns tec quando tu aperta. Começou a fazer esse barulho, como se estivessem apertando um negócio de detergente. Aí a gente veio os dois na cozinha, não tinha nada, só o negócio de detergente parado. Tudo bem. Foi a segunda coisa da noite. Voltamos pro quarto, fomos dormir. Gente, na hora que a gente deitou pra dormir, no meu quarto tem uma janelona, que é um basculante, né? A gente fecha de noite. E a minha janela dá pra uma varanda, pra varanda da minha casa. Eu moro no alto e tal, a minha casa é uma varanda. A gente ouviu um psiu, 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 tão alto, que os dois, eu e o Felipe, a gente pulou da cama, porque na minha cabeça tinha alguém na varanda, fazendo psiu na janela do quarto. Aí os dois pulamos, foi muito alto. Aí a gente ficou, mano, vamos ter que olhar. Aí o Felipe, né, foi, né, com toda a sua braveza masculina, pegou uns negócios na cozinha, abriu a janela, a janelona que tem na sala que acessa a varanda, né? Não é uma janela, é uma porta. Abriu a porta de vidro que tem na sala pra gente acessar a varanda e não tinha ninguém na varanda. Porque aí ele falou, como assim? Porque, tipo, o barulho, gente, foi tão alto que parecia que era dentro do quarto. Mas como só tinha eu e ele dentro do quarto, a gente pensou, só pode ser alguém da varanda. Não tinha ninguém na varanda. E aí a gente pegou e falou assim, cara, foi alguém na rua. Aí o Felipe foi na varanda. A rua tava mais morta que faroeste. Não tinha uma alma viva passando na rua. Não tinha ninguém. A gente mora aqui de frente pra uma praça. Da nossa varanda dá pra ver tudo, sabe? E não tinha ninguém. Não era uma alma viva. Era uma alma morta. Mano, eu sei que nesse dia... sim, o Felipe tá aqui, acabou de me lembrar um negócio. É uma história complementar a essa, mas segurei. Aí nesse dia foi a mesma coisa. Eu não consegui dormir. Aí eu, que não sou religiosa, também acredito em Deus, mas não sou religiosa, comecei a rezar. Falei, Felipe, reza, pelo amor de Deus. Reza. Aí rezamos os dois. E aí a gente conseguiu dormir. Tá, duras penas, né? Mas conseguimos. Mas, tipo, cara, também nunca rezei tanto na minha vida como nesse dia. Nesse dia eu rezei como se não houvesse amanhã. Sabe? O que eu não rezei a minha vida toda quando eu fazia catequese, porque a 20 Ave Maria, não sei quanto que eu ficava devendo, eu paguei todas num dia só. Foi de uma vez, sabe? A minha dívida foi pagar à vista. Paguei tudo que eu tinha pra pagar. E rezei muito. Aí, tá, passou um tempo, ficamos de boa. Aí foi a história que o Felipe acabou de me lembrar. Teve um dia que eu tava aqui na sala, de novo aqui na cozinha, na mesa da cozinha, inclusive gravando esse podcast. A gente tinha terminado de gravar aqui. E aí eu tava só papeando com a Will. E aqui do lado da nossa casa, a gente tem um vizinho, entendeu? Tipo, eu moro em cima, aí tem acesso a duas casas. A casa do lado, a gente já teve vizinho uma época, mas aí tá um tempão sem ninguém. Então só tá nós aqui morando em casa e não temos vizinho. A gente começou a escutar, aí de novo o Felipe tava comigo na cozinha. A gente começou a escutar barulho tipo de rede. Sabe quando a rede tá armada na parede, faz aquele renk? E aí muito alto. Aí eu falei, que barulho é esse? Aí tipo... Não tinha vizinho. A vizinha já tinha se mudado. Aí a gente começou a ouvir, tipo, alguém batendo na porta da vizinha. Sabe aquele barulho de madeira? Na porta. Só que não era na nossa. Dava pra eu ver que o barulho era abafado, tipo, na casa do lado. E aí a gente, mano, não tem ninguém nessa casa. Aí o Felipe chegou a abrir a porta daqui de casa, corajoso, porque eu não tenho essa coragem. Porque eu logo pensei em fantasma. Eu nem pensei em bandido, eu pensei logo em fantasma. O Felipe abriu a porta de casa e botou o ouvido na porta, assim, do vizinho, né? Pra tentar escutar. E aí ele dava pra ouvir, né? Os sons abafados lá dentro. Ele escutou. Aí eu falei, amor, fecha a porta, tranca a porta, pelo amor de Deus. Aí a gente trancou aqui dentro de casa. E aí aquela movimentação na casa do vizinho. E não tinha ninguém, gente, dentro da casa. E é isso, e essa casa que eu moro até hoje. Tô aqui ainda. Eu não quero mais brincar, eu não gostei desse jogo. E aí, qual é a tua história? Tem Graças alguma? a Deus eu não tenho história assim, não. De misericórdia, olha assim, eu não quero. A Jack tá até se benzendo aí agora. Não, porque o Felipe falou assim, vou me benzer aqui, não, porque o Felipe falou assim, mas também foi só essa vez, né? Eu tô dizendo, graças a Deus, que se conserve assim, então eu vou me benzer aqui, vou bater na madeira aqui algumas vezes, pelo amor de Deus, não estou reclamando que eu quero mais vezes, foi só essa vez, eu espero que pare aí. E aí eu lembro, tá? Foi um episódio que eu participei, eu acho que eu participei muito.
Eu participei nesse dia do barulho. Eu lembro disso. Sim! Eu nem tava lá, com medo. Mano, foi muito assustador esse dia. Eu fiquei muito assustada. Porque, cara, certeza, não tinha ninguém dentro dessa casa. E, tipo, a minha mente, eu tentava arrumar desculpas, assim, sabe? Tipo, não, mano, é no forro. Aí o barulho de madeira, pá. Não tem madeira no forro, vou fazer o que agora? Eu ficava tentando arrumar desculpa, mas não tem. Tava, tipo, como se tivesse gente mesmo dentro da casa. O mais perto de história que eu tenho, assim, não quero ter, viu, universo? Não quero ter história nenhuma, estou ótima assim. Mas o mais perto que eu tive foi uma vez que eu tava na casa de uma amiga minha, da época que eu ia na igreja. Agora eu não vou mais. E aí a gente entrou num assunto de conversar sobre esse tipo de coisa, não sei o quê. Aí a menina tinha uma filha. Aí ela disse que um dia ela foi tomar banho e morava só ela e a menina na casa. Aí ela foi tomar banho, quando ela saiu do banheiro, a menina tava sentada assim na beira da cama branca, parede. Aí falou assim, o que aconteceu? Ela falou assim, olha, quando você foi tomar banho, tava brincando na cama, quando você foi tomar banho, a boneca que tava ali na prateleira desceu sozinha, veio até aqui a cama e depois subiu de novo pra prateleira. E aí apareceu um homem na janela. Eu já tava morrendo já quando ela tava contando isso. Ai, meu Deus, eu também. Meu Deus do céu. Eu já tava, foi daqui nessa casa, foi embora, pelo amor de Deus. Aí ela contando que a menina ficou com muito medo, não queria mais dormir. Aí ela chamou a pessoa lá da igreja pra ir na casa dela, né, dar uma rezada e tudo mais. E contando isso, eu já falei, gente, vamos embora, acho que tá bom esse rolê aqui, né, vamos para casa. Mas tá bom, isso aí. Aí, quando eu cheguei na minha casa, eu fui pro meu quarto. E quando eu cheguei no quarto, estavam todos os meus CDs no chão e um ursinho meu no chão. Aí, a primeira reação que eu tive foi fechar a porta, descer e perguntar pra minha mãe e pra minha irmã. Alguém foi no meu quarto? Não. Foi alguém no meu quarto? Não. Tem certeza? Tenho. Porque as coisas da minha lá tá tudo espalhado. Aí, ninguém foi lá. E, tipo, não tinha como, porque a porta tava... Eu não sei se a porta tá fechada. Minha mãe agora tá falando que foi os gatos. Eu acredito nisso, que foi os gatos. Mas eu acho que a porta tava fechada, não tenho certeza. Mas tava fechada a janela. E sei lá, sei que tava tudo pelo chão, meu ursinho no chão. Eu fiquei com muito medo também. E eu dormi no meu quarto nesse dia? Óbvio que não. Foi dormir com a mamãe. Lógico. Agarradinha pra lembrar os velhos tempos, né? Essa possibilidade. Menino, quando eu assisti o documentário da Matsunaga, eu fiquei muito impressionada. Eu achei que eu ia sair rompom pom pom man down. Fiquei impressionada, com medo. Ai, cara, eu também sou muito impressionável, assim, com coisa sobrenatural, assim. Então, qualquer besteirinha, eu tô me cagando já de medo e eu também não vou... E eu sou a minha regra, ela é a seguinte. Se eu não durmo, ninguém dorme. Tá? Essa é a minha regra. Então, se eu ficar acordada de noite com medo, todo mundo vai ficar também. O Felipe que lute, entendeu? Ele vai ficar acordado comigo, porque eu não vou deixar ele dormir, porque eu não vou ficar sozinha aqui morrendo de medo. Então, tipo, é muito ruim quando isso acontece. Ainda bem que não é com uma frequência alta. Também não estou reclamando, tá, universo? Eu espero que nunca mais aconteça, mas, tipo, ainda bem que eu tô acompanhada, porque pelo menos assim eu sei que eu não tô louca. Sabe? Tipo, não sou eu que tô imaginando as coisas. Ai, daqui a um tempo eu vou morar sozinha. Se acontecer um negócio parecido com isso, eu venho no meu apartamento e volto morar com a minha mãe. Olha, mas eu acho engraçado, assim, que comigo essas histórias são muito, muito comuns de acontecer. Recorrente. É muito recorrente. E aí, a maioria das pessoas que eu conto pensa que eu tô inventando, que eu tô falando mentira, até elas experimentarem, porque assim, eu vou guardar pro próximo podcast uma história que a Jack vivenciou comigo. Então ela é minha testemunha ocular e auditiva de que eu não estou louca. Porque acontece cada coisa, gente, é muito, muito surreal. É muito surreal esse tipo de coisa. Então, no próximo episódio eu já sei a parte que eu tenho que parar de ouvir. Ela não... Mas... Ai, gente, Halloween é isso. Faz parte. É sobre isso.
Então é isso, gente. Com essas coisas macabras, a gente termina nosso primeiro episódio. Acho que a gente estreou super bem, com o pé direito, né? Abrindo muito bem essa temporada. Esse tipo de história, elas falam boa noite, meia-noite. Boa noite, vamos dormir. Tchau, tchau. Bom sonho. Mas assim, eu acho que a gente começou muito bem. Eu gostei muito, gente. Foi muito legal. Sim, as histórias são assustadoras porque elas são muito, muito reais. Esse que é o foda. Leia um livro. Porque tem pessoas que têm medo de clássico, mas não porque é história de terror, é porque é clássico. Mas esse clássico, a história é curtinha, o livro é bem fininho, entendeu? Tem algumas palavrinhas que são antigas? Tem, mas a maioria, assim, tá de boa, dá pra ler tranquilaço, entendeu? E aí, vem se chocar você também. E lembra, gente, Halloween, o que é o Halloween pro brasileiro? Halloween é a nossa vida cotidiana. A gente tira de letra isso daqui, tá entendendo? Então, assim, você não tem que ficar com medo, sabe? É aquela velha expressão, o que é um peido? Pra quem já está todo cagado. Então, estar no Brasil já é, assim, como eu falei no início, um grande filme de terror. Então, você não tem que ter medo. Vem com a gente nessa temporada de Halloween. Abrace o terror diário da sua vida, né? Até porque é uma vantagem. Essa é a grande vantagem de ser brasileiro. Você já passou por tanta coisa que não tem como piorar. Entendeu? Então, qualquer coisa ruim que venha, você já está preparado. Então, vamos nos consolar nisso, né? Que a nossa vida já é um grande terror. Então, qualquer terror que venha pra cima da gente não vai assustar. Ser brasileiro é aquele meme do cachorrinho lá no fogo falando this is fine. Exatamente. Eu vi um desse cachorrinho pegando fogo, aí ele olha assim pro fogo e fala: eu vou tomar um cafezinho. Agora pegando fogo. E também fizeram um meme com a possibilidade de um tsunami no Brasil. O brasileiro não tem limite, né? Fizeram um meme, aí a pessoa na beira da praia com o tsunami vindo, ele não é doido, ele tá me vendo. Então é com essa mensagem motivacional, olha que bonito, gente. Com essa mensagem coach, né? Somos coaches agora também. Que a gente termina o nosso episódio de Halloween. Então, um beijo, tá, gente? Se cuidem. Rezem, se vocês acreditam nisso, pra vocês não ficarem com medo. Leiam os livros e até a próxima com mais um episódio dessa temporada aqui, ó, gente. Eu posso afirmar que tá, ó, belezinha, tá maravilhosa. Só coisa boa, de novo, como sempre. Como sempre. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau. Um beijo. Eu voltarei, viu? Voltará. Ela com certeza, tá mais do que convidada. Não, ela não tá convidada. Ela está obrigada. Assim, mas quando não tiver história de Satanás. Vamos pensar no seu caso. Tchau, gente. Beijo, gente. Tchau. Oi, gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram, @carolivrospodcast.